Aí ela vê a câmera, aí abaixa novamente. Ela pega, vê a câmera e abaixa, mas ela estava levantando para ir para outro lugar. Aí ela agacha e fica na posição perfeita, no ângulo perfeito, para ficar enquadrada perfeitamente. E tem mais observações. Eu tive um problema na gravação, esse vídeo era para sair antes, mas corrompeu. Mas o que importa, olha só. Olha o que ela afirma e depois olha a briga. Ela só se afastou porque eu peguei minha guia, eu fiz assim, ó, muita proteção, muita proteção. Ela foi se afastando. Protege, Exu. Ela fala que se afastou a outra, Claro, Exu. mas olha, ela ficou parada olhando. Se a pessoa voltar. E no máximo, quando ela deu um passo pro lado, ela só foi para puxar a cadeira para poder sentar. Assim que eu bati o olho, percebi, o que a galera me mandou foi falando, olha, ela tá beijando a guia de Oxalá e fazendo a saudação de Exu. Para quem tem o básico dentro da religião, sabe que Exu e Oxalá são energias opostas e tem até algumas doutrinas que dizem que surge algo chamado Kizila quando você tenta misturar. Não que eles sejam opositores, mas que são energias muito diferentes, então por conta disso elas, quiçá, se desestabilizam se são mescladas, se são misturadas. Isso é algo muito gritante para alguém que está querendo apresentar muito o que é da religião. Mas antes de qualquer coisa, quando eu vi ela fazendo esse gesto, a primeira coisa é, parece que ela está tentando colocar medo nas pessoas. E conforme eu fui encontrando os outros conteúdos problemáticos, eu comecei a ter certeza disso. Aí no final da discussão, eu falei pra ela assim, ó, muita proteção. Aí ela foi recuando Ela fica assim, ó. com medo. Ela foi recuando, ela ficou assim, ó, muita proteção, né? Você vê? Ela já criou a narrativa de que o medo está implantado. E na verdade é alguém tentando rotular o outro a partir do seu próprio rótulo. Ela sente medo, mas ela gostaria que quem sentisse medo fosse a Ana Paula. Contraditório, né? Mas eu não esperava nada diferente de quando eu encontrei aquele vídeo original, de quando venceu, acho, né, a Casa de Vidro lá de Salvador, porque eu não acompanho, eu só soube pelos comentários superficiais que eu vi na rede. E essa narrativa ela foi repetindo, replicando, como vocês já viram aqui, mas vamos lá mais uma vez. Ela se afastou porque eu peguei minha guia, eu fiz assim, ó, muita proteção, muita proteção. Ela foi se afastando. Por isso que eu não assisto Big Brother. A coisa menos problemática que eu vi até agora foi ela errando a saudação e fazendo o movimento de Oxóssi. A outra coisa que eu pude observar e eu não vi ninguém comentando é que essa posição abaixada de joelho, de caboclo que ela fez ali no chão, não é uma saudação usual para gente que é médium de terreiro. Nem para sacerdote, para quem não sabe, né? Nem para quem tem cargo. Isso não é usual. Essa posição específica que ela fez ali, ela é linda, ela é maravilhosa. Quando você vê ali presencialmente no terreiro acontecendo, é lindo. Mas esse é um movimento que é feito quando a entidade chega. Então isso só acontece com o médium incorporado. Não acontece assim. Ali foi uma performática, porque isso não é o padrão de saudação da gente do axé. É como se ela deixasse ali escancarado, como se, sei lá, se eu estivesse na rua e encontrasse uma árvore muito bonita, aí então eu pego e dou o salto do caboclo e faço, ok, caboclo. Isso não existe, gente. Não existe. Essa posição é uma posição linda, mas aqui nesse contexto ela foi performática. Tão performática que ela esperou o ângulo tá exatamente perfeito para enquadrar ali e aparecer. Foi um grito de desespero dizendo, olha só o quanto eu sou macumbeira. E depois vendo o que aconteceu ali, tá com medo de mim? Tome cuidado comigo. Não mexe comigo, eu não ando só. E sim, ela falou a saudação de Laroie enquanto fazia a saudação de caboclo. Ela gritou na hora, na confusão ali da emoção, ela gritou Caô, meu pai, que é a saudação de Xangô, não é a saudação de caboclo. E daí depois, logo em seguida, ela parou, respirou, percebeu que falou errado. E aí então ela fez Okearô Oxóssi Caçador. Isso, para mim,
só era mais do mesmo. Só está mostrando o mesmo padrão. Para mim, médium iniciante, muito provavelmente, e se não for iniciante, e se não for médium iniciante, com certeza tem alguma coisa muito, muito errada por aí. E aí teve a parte que eu acho que é o ápice da desinformação e daquele pré-julgamento que já existe e que todo mundo que é da religião já sofre demais. Teve um momento onde ela mandou a Ana Paula para o paredão, e aí então numa conversa com outro participante, o Babu, ele falou para ela, se ela voltar, ela vai fazer da sua vida um inferno. E olha só o que ela falou. Falou pra mim, se prepare, porque se ela voltar, a sua vida vai virar um inferno. Vamos lá, qualquer coisa eu mando Pombagira, que Pombagira tem acesso ao inferno. Me ajuda aí, mulher. Eita, mulher. Me ajuda aí, mulher. Triste fala que só reforça aquele estereótipo que a gente tenta lutar todos os dias para derrubar. Ela fala isso agride a religião a qual ela diz que se orgulha, mas só que ela não se dá conta disso. Porque ainda deve ser alguém muito novo na religião e acha que está abafando, acha que está fazendo história e acha que o povo do axé está aqui fora aplaudindo, sendo que na verdade só está fazendo a gente passar vergonha. Manda Pombagira? Sério que você manda Pombagira? Porque ninguém manda em Pombagira. É muito mais fácil dizer que ela manda na gente do que a gente poder mandar neles. Porque a gente tem amarras da vida, da dor, da necessidade física, que fazem com que a gente dependa deles e não eles da gente. Guia de Oxalá desrespeitada só para tentar utilizar para intimidação. Pai Oxalá também protege, mas eu acho que, sei lá, um Epababá não parece tão intimidador quanto um Laroyexu. Não é pesado. E se não é pesado, não vai intimidar, né? Por isso que médium novato não pode sair visitando outros terreiros em algumas casas. Na nossa casa a gente até deixa, sabe? Pode ir. Só fala o básico. A gente fala o rumbê básico, para que ele não faça nenhuma besteira. Mas não dá para você começar hoje e já querer começar a falar das entidades amanhã. Não dá para você sair na rua já batendo no peito, ó, porque eu sou macumbeira mesmo, hein? E as minhas entidades fazem, acontece. Faz tudo que eu mando, faz. Gente, não. Aprofunda um pouco da espiritualidade antes de qualquer coisa. E primeiro, olha para a Umbanda com a mesma ótica que você olha para as outras religiões. Ninguém vai para a Igreja Católica achando que vai sair de lá com o prêmio da Mega Sena ganho. Não. Pode ser assim que na Umbanda, no Candomblé, se tem alguns benefícios de algumas informações que algumas entidades acabam falando, mas o que a religião transforma na nossa vida é mais de dentro para fora do que de fora para dentro. O ego aqui está falando muito alto, uma pretensão absurdamente alta. Falta muito letramento espiritual aqui, falta muito conhecimento. E o que eu quero trazer com essa mensagem é: isso não representa nós como espiritualidade. Não representa o que é Exu, não representa o que é Pombagira. Para ter entidade na vida, a gente não precisa sair gritando, batendo no peito, fazendo o movimento do caboclo, dançando igual a entidade. Para ter entidade, a gente tem que aplicar no dia a dia tudo aquilo que eles ensinam do lado de lá. Meu pai Oxóssi ensina que antes de qualquer ação, silencia, escuta o movimento. Silencia para você poder ouvir aqui dentro. As respostas vêm de dentro e não de fora. E a maior arma que a gente pode ter é quando a gente para, escuta, analisa e depois, com a estratégia certa, aí a gente fala, aí a gente segue em frente. O básico para todo mundo que quer seguir uma trajetória espiritual. Lembra, a gente começa pequeno para depois ir conquistando os próximos passos.
Estuda muito, procura conhecimento, procura saber. Antes de qualquer ação, procura se perguntar como aquilo atinge o todo, como isso atinge a sociedade, para que você possa diminuir o máximo possível a chance de erros. E de maneira nenhuma, use da energia de Exu para intimidar os outros. Porque uma coisa eu falo, Exu não gosta de ser usado por ninguém. E ele cobra, e cobra bonito. Mas aqui, nesse caso, como a gente pode ver, eu concordo com outros criadores que eu acabei encontrando depois de fazer as minhas pesquisas. Aqui não vai ter cobrança, gente. Nada vai acontecer. Sabe por quê? Porque aqui não tem entidade. Entidade não se faz presente onde o ego e a falta de humildade é dominante. Onde a pessoa sente que é mais do que o que ela realmente é. Porque Exu, Orixá e qualquer entidade de luz não se faz presente onde existe vaidade. São energias que não encaixam, que não se complementam, sabe? Que nem Pai Oxalá caminha por caminhos diferentes de Exu. Porque são energias que não conseguem se conectar tão profundamente. Não existe como saudar Exu beijando uma guia de Oxalá. Aquilo ali não é uma guia de Oxalá. Não é mais. Ou talvez nunca tenha sido. Enfim, deixa aqui embaixo a sua opinião. Não esquece de me seguir, de hypar o meu vídeo, de compartilhar. E muito axé pra você.